Abra a sua Bíblia no livro de Salmo 45, versículo 1. Almeida Revista Corrigida, ela traz uma tradução que eu gosto muito, mas pode jogar aqui na NVI mesmo, não tem problema nenhum. Diz assim: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei, e a minha língua é a pena de um destro escritor. Davi, ou melhor, o salmista escreveu: o meu coração ferve por um nobre tema. O teu coração tem que ferver apenas pelo tema da mensagem. E o tema é esse: paternidade espiritual, destino profético, parte 2. Você, alguns dias atrás, foi ministrado sobre paternidade espiritual e destino profético. E Deus começou a ebulir dentro do meu coração. Essa palavra começou a ferver dentro do meu coração. E Deus começou a revelar algumas verdades ainda dentro desse tema. E essa palavra, inclusive, ministrei lá em Pederneiras, antes de ministrar aqui. E eu queria compartilhar com você o que Deus tem falado ao meu coração. E essa palavra se encontra em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 11. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Você vai ler com voz de profeta. Eu vou ler primeiro, você lê depois, ok? Mas você vai ler com a mesma intensidade que eu ler, ok? Senão não vale. Tem que ler, tem que colocar vida na palavra. A palavra de Deus é vida, não é para se ler assim, ó, então, não tem que, não. Vamos ler com voz de profeta, com autoridade, amém? Você está preparado? Então eu leio, dou uma pausa, você lê, e eu continuo, você lê na sequência. 1 Samuel 16, 11. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Oh, glória! Ok, está faltando um pouco de intensidade aí, vamos junto, hein? Não esfria não. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Ou seja, um gatão. Era, né, meninas? Oh, o cara é fera. Então o Senhor disse a Samuel: é este! Olha para o teu irmão e fala: é este! Glória a Deus, aleluia. Samuel então apanhou o chifre, ou melhor, o Senhor disse assim a ele: é este, levanta-se e unja-o. Vamos lá, levanta-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Senhor, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua grandeza, pelo teu amor, pela tua soberania, por tudo que tu és. Fala conosco, Senhor, porque ouvimos a tua palavra. Amém. O desejo de Deus sempre foi que a igreja fosse uma família. E uma família constituída de autoridade. E essa autoridade está embasada na vida dos nossos pais. E a palavra de Deus fala que a gente tem que honrar pai e mãe. É um princípio. E nós também somos irmãos, temos que honrar uns aos outros, sim ou não? Mas dentro desse texto, a gente vai ver o seguinte, é um texto muito conhecido. Quando o profeta Saul, ou melhor, quando o rei Saul, ele desobedece ao Senhor, o Senhor fala com Samuel:
Até quando você vai ter pena de Saul? Ou seja, Deus não tem pena de gente desobediente. De líder, principalmente de líder desobediente que não ouve a palavra de Deus. E ele diz para o profeta, até quando você vai ter pena de Saul? Vai até a casa de Jessé, porque eu já preparei outro para colocar no lugar de Saul. E aí Jessé manda chamar todos os filhos, mas esquece o caçula, ruivo, belos olhos, boa aparência. E está lá o garoto, cuidando das ovelhas do seu pai. E quando ele chega, quando escolhe, passa todos os filhos, não escolhe nenhum. Ele diz, não tem mais nenhum filho? Tem, o caçula. Ele está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Manda chamar, ninguém senta à mesa enquanto ele não chega. Olha que honra para quem tinha sido esquecido de ser convidado à festa. Aquele que era esquecido, agora é honrado. Irmão, não importa se um dia você foi esquecido, no tempo de Deus ele te honra. Ele foi esquecido, mas ele estava trabalhando, cuidando das ovelhas de seu pai. O que acontece quando ele chega? Ele não está entendendo nada. E de repente Samuel pega o chifre cheio de azeite, derrama sobre a cabeça dele. O Espírito de Deus vem sobre ele. E a partir daquele momento o Espírito se apodera, ou seja, toma conta da vida de Davi. Ele é cheio da presença de Deus. E o profeta volta para Ramá. E Davi volta para o pasto. Do pasto para o palácio tem uma linda trajetória. Mas deixa eu falar para você. Ali aconteceu um avivamento, sim ou não? Imagina quando o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Foi um avivamento ali. Mas deixa eu falar uma coisa, a gente tem visto grandes avivamentos na nação. Mas todo avivamento precisa gerar algo. Gerar paternidade. Se o avivamento não gerar paternidade, ele não cumpriu o seu propósito. Todo o propósito de um avivamento é gerar paternidade. Sabe por quê? A Bíblia diz que os filhos são como flecha na mão do arqueiro, sim ou não? O salmista, ele escreveu isso, que os filhos são como flecha na mão do arqueiro. E as flechas são para atingir alvos que os pais não conseguiram. Ou seja, tem alguma flecha aqui? Levante a mão. Quem é flecha na mão do arqueiro aí? Levanta a mão. Você é flecha, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa, nenhuma flecha voa sozinho. Toda flecha precisa de um pai para puxar para trás muitas vezes, para colocar força naquilo e lançá-lo para que ele possa alcançar o alvo. E não é lançar de qualquer jeito, é mirar o alvo. Então, nós precisamos de um pai. Repita, eu preciso de um pai. Que ânimo. Diga assim, eu preciso de um pai. Olha para o teu irmão e fala assim, você precisa de um pai. Nós estamos numa família. Nós estamos numa família de muitos pais aqui. Nós temos a liderança, temos líderes de célula. A gente precisa de um pai. A palavra de Deus fala que nos últimos dias, em Malaquias capítulo 4, versículo 5, o Senhor converteria o coração dos filhos aos pais. Nós precisamos de uma conversão dentro da igreja, irmãos. A igreja, os crentes precisam se converter aos pais. Muitos de nós, a gente traz um histórico de desobediência na vida. Deixa eu falar uma coisa para você, se você não fez isso, faça o quanto antes, o quanto dá tempo, de você se consertar com o seu pai, com a sua mãe. Sabe, não importa se o seu pai ou a sua mãe erraram com você. Eu vou provar para você que na Bíblia, até o erro dos nossos pais nos impulsiona ao destino profético. Quando José tem um sonho, ele sonha que os feixes dos seus irmãos se dobram diante do dele, e ele conta esse sonho para os irmãos. O irmão fala assim, os irmãos dizem assim, você está dizendo que nós vamos nos submeter a você? E como se não bastasse, ele tem um outro sonho. A lua e o sol se prostram diante dele. E ele conta para os seus pais. O seu pai entende que ele é o sol e a mãe é a lua e diz, filho, você está dizendo que nós vamos nos submeter a você, você vai ser nosso líder. E a família inteira, nem os irmãos, nem os pais entenderam o destino profético que Deus estava mostrando para José. E deixa eu falar uma coisa para você. Guarde isso no seu coração. Quando você serve a Deus, quando você é obediente a Deus, quando você é temente a Deus, quando você guarda os princípios de Deus, até quando seus pais errarem com você, você é levado a mais perto do destino que Deus tem para a tua vida.
Você pode aplaudir o rei. Os pais de José, os irmãos de José erraram contra ele, sim ou não? Mas o erro deles, através do erro da família, José foi empurrado para mais perto do destino que Deus tinha. Por isso que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que em tudo dai graças. Por isso que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Para de reclamar. O pessoal do Egito reclamou. E por murmurar e não entender o que Deus estava fazendo, eles ficaram 40 anos no deserto, uma viagem que demoraria poucos meses. Eles ficaram rodeando por 40 anos. Fala para o teu irmão, você vai querer ficar rodeando nessa vida? Ou você vai querer atingir o alvo? Pergunta para ele. Fala, você vai querer ficar rodeando ou vai atingir esse alvo logo? Davi não ficou rodeando aquele gigante. Ele foi e falou, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu te derrubarei, e com a tua espada cortarei o seu pescoço. Ele não rodeou não. Deus tem um alvo para você. Deixa eu falar para você. Todo avivamento gera paternidade. Todo avivamento gera paternidade. Outra coisa. O profeta, ele mostrou o destino. Sim ou não? Samuel foi lá e falou, você vai ser rei. É ou não é? O grande erro é isso. Muitas vezes o que acontece? A pessoa recebe uma palavra, e já acha que está preparado. Você vai ser rei, você vai ser um pastor, ele já quer abrir igreja. Não é assim não. Davi recebe a palavra, você é rei. Mas ele volta para o pasto. O profeta, diga assim, o profeta aponta o destino. Mas o pai é que te prepara. Você pode aplaudir Jesus? O profeta apontou, você vai ser rei. O profeta vai embora. E Jessé fica lá com o pai. Sabe o que acontece? O pai fala assim para ele, Davi, ou melhor, Davi fica lá com Jessé, né? E o pai fala assim, Davi, seguinte, teus irmãos estão na guerra agora, no capítulo 17, 1 Samuel, você vai ver isso. Teus irmãos estão lá na guerra. Vai ver como eles estão, leva recado lá, leva queijo, leva pão. A pessoa, se fosse nessa época aqui, se Davi não fosse um homem conforme o coração de Deus, se Davi não fosse um homem de princípio, ele ia falar assim, um menino de princípio. Fala, pai, qual que é, hein? Eu sou rei dessa bagaça aqui. Tá ligado? Eu sou rei, pai. Eu recebi unção para ser rei. Eu não vou levar recadinho para ninguém, não. Eu não vou levar pãozinho para ninguém, não. Deixa eu falar uma coisa para você. O profeta aponta o teu destino. Mas quem te prepara para alcançar o destino é o pai. Pode ver, todo homem de sucesso, ele traz uma paternidade na vida dele. Ele tem um pai espiritual. Você precisa de um pai, você precisa de uma família, você precisa de um líder, você precisa de uma igreja. Repita comigo, a igreja não é um lugar para eu frequentar. A igreja é uma família para eu pertencer. Entenda isso. Cadê a igreja gloriosa, cheia do Espírito Santo? Vou repetir, não é possível. Não é possível. Vou falar uma coisa para você. Veja o que Deus está fazendo aqui nessa noite. A igreja não é um lugar para você frequentar. A igreja é uma família para você pertencer. É isso, igreja viva. Uma igreja viva. Uma igreja que responde ao Espírito Santo. Aleluia, eu não aguento. Quando o Espírito Santo fala, eu não aguento não. O coração ferve só com o tema. Imagina com a palavra. Davi é ungido rei. Mas ele está lá. Entre você receber uma profecia e o cumprimento dessa profecia, tem um caminho. Tem um caminho a percorrer. O que adiantaria
as aljava até cheio de flechas, mas se não tiver um pai para atirá-la. Nós precisamos disso. Até Jesus, ele precisou de um pai na terra, de um referencial de homem e mulher para chamar de pai e de mãe. Até Jesus, o unigênito de Deus, precisou de um pai na terra, de uma mãe na terra, para chamar de pai e mãe. Onde você pensa que você vai andando sozinho? Tem jeito não, irmãos. A gente precisa abrir o nosso coração e converter o nosso coração, aos nossos pais espirituais. Tem gente que quer andar sozinho. A Bíblia diz, não é bom que você ande só. Sabe, o profético, o profeta, ele aponta a posição, sim ou não? Qual era a posição? Rei. Mas foi o trabalho que deu autoridade para ele. Foi o trabalho. Fala, o profeta aponta a posição, mas o que vai dar autoridade, o que vai te dar moral, não é a palavra profética, é o fruto do teu trabalho, o que você produziu até hoje na obra de Deus. Ei, tem muita gente querendo ensinar a Deus, ensinar os pais, sem que tenha produzido coisa alguma. A própria palavra diz, olha para a árvore, você olha para os frutos que você vai conhecer a árvore. Você percebe que tem muita gente, às vezes, querendo ensinar a Deus, querendo ensinar os líderes. E quando você olha para a vida dele, ele não tem fruto, não cuida de ninguém, não discipula ninguém. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não te chamou nesse lugar para você ficar olhando a banda passar. Deus te chamou nesse lugar porque Ele tem um plano na tua vida. Ele diz para você, eu bem sei os planos que tenho para a tua vida. São planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus vai encher isso aqui de filhos. E Deus está levantando pais aqui hoje, que vai cuidar de muitos filhos. Sabe, querido, Moisés, quando ele viu que estava multiplicando, o sogro dele, Jetro, fala assim, prepara 70 líderes, que vai cuidar dessa geração aí, desse rebanho aí. Deus está preparando homens e mulheres. Se o teu coração tiver convertido à sua liderança, você vai crescer, junto com a liderança. Mas se o seu coração não adianta, se o teu coração não estiver alinhado com os seus pais, você não vai atingir o alvo. Você precisa andar junto. Você precisa comer 1 quilo de sal junto. Você precisa andar com o mesmo propósito. Você precisa buscar os mesmos princípios. Davi, ele entende que mesmo que ele foi ungido para ser rei, ele precisava continuar servindo seu pai e seus irmãos. Leva recado, leva pães, e ele continua. Deixa eu falar uma coisa para você. Davi, o que habilitou ele foi o trabalho. O trabalho. Quando ele chega lá, tem um gigante afrontando o exército de Deus. E quando pergunto para ele, ele chega lá, ele fala assim, ó, o que vão fazer com esse gigante? Quem é o homem que derrubar esse gigante? E fala para ele, ó, vai casar com a filha do rei. Ele, o quê? Ô irmão, casar com a filha do rei significa você é príncipe, velho. Filha de rei é princesa. E vai ficar livre, a família vai ter muitos benefícios, vai ficar livre de impostos. Ou seja, vai ser abençoado, vai abençoar a família. E Davi fala, é comigo mesmo. Mas Davi tinha um propósito. Ele não aceitava que afrontasse o exército de Deus vivo, não. E ele chega diante daquele, eu derrubo aquele gigante. As pessoas olhavam os irmãos olharam para Davi e viram nele um menino. Mas Davi olhou para dentro dele e viu um homem conforme o coração de Deus. Davi não era um menino, era um homem conforme o coração de Deus. E ele fala, hoje mesmo. Aí ele vai. Olha só. O profeta apontou o destino. Mas o que deu autoridade para Davi foi o que ele fez no pasto. Ele vai derrubar o gigante. E as pessoas falam, irmão, você não tem condição não, você é muito novo. Qual foi a resposta dele? O teu servo, ele fala para o rei, estava no pasto. Um leão veio comer as ovelhas do meu pai. Eu peguei ele pela juba. Oh, xerianda labaxê. Davi pegou um leão pela juba, meu irmão. E matou o leão.
apareceu um urso, ele matou o urso. Ele tinha trabalho, ele tinha testemunho, ele tinha um histórico de vencedor. E agora, esse gigante vai ser como aquele leão e como aquele urso. E ele vai se aproximando com uma funda, 5 pedras lisas do ribeiro. E de repente, quando aquele gigante olha para ele, diz para ele: por acaso você pensa que eu sou algum cachorro para você vir comigo com pedras de pau? Davi fala assim: eu não venho contra ti com pedras de pau, não. Eu venho contra ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, o Deus que você tem afrontado, aleluia. E hoje mesmo, meu Deus, vai te entregar nas minhas mãos, e eu com a tua espada, eu cortarei a tua cabeça. Sabe, querido, você não tem o que Deus te dá. Você tem o que você conquista com aquilo que Deus te dá. Davi não teve nada de graça, não. Ele pagou um preço. Tem gente que quer chegar no destino profético, mas só baseado na palavra profética. Não quer pagar o preço, não. Ah, Deus falou que eu vou ser isso. E fica dormindo no ponto. Se prepara, meu irmão. A Bíblia diz: todo obreiro tem que ser bem preparado, que maneja bem a palavra de Deus. E olha só, quando Davi mata aquele gigante, ele vem trazendo a cabeça daquele grandão. Ele vem trazendo aquele cabeção. Saul olha para ele. E sabe o que Saul pergunta? De quem você é filho? Sabe, amado, de quem você é filho fala muito a respeito de quem você é. Quando ele mata aquele gigante, Saul pergunta: de quem você é filho? Qual foi a resposta de Davi? Eu sou filho de Jessé o belemita, teu servo. Eu lhe pergunto nesta noite: quer matar leão, quer matar urso, quer derrubar gigante? De quem você é filho? E o que você tem feito com aquilo que Deus te deu? Sabe, querido, existe uma unção sobre a vida dos nossos líderes. Olha o que fala em Josué capítulo 3, versículo 13. Quando os sacerdotes que carregavam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. No versículo 17, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou também em terra seca com seus pés enxutos. Olha o que fala. Muitos crentes ficam aí pegando o texto de Josué capítulo 1 e diz assim: a palavra de Deus diz: aonde eu pisar a planta do meu pé, Deus tem me abençoado, Deus tem me dado. Não é assim não, irmão. Não é sobre os pés, é sobre o que você carrega, é sobre a presença de Deus. Sabe por quê? Olha só, os sacerdotes traziam os seus ombros o que? A arca. E a arca da aliança simbolizava a presença de Deus. A Bíblia diz que quando eles pisaram o rio, a água parou e o povo passou com o pé enxuto. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a tua liderança carrega a presença de Deus, quando a liderança do seu povo carrega a presença de Deus, quando eles tocarem a planta dos seus pés no rio, a água para e você, a toda a nação passará com o pé enxuto. Isso fala muito a respeito de autoridade, e não é sobre os pés, é sobre a presença que você carrega. Sabe, amado, só colhe a autoridade quem planta a semente da submissão. Eu gostaria que você ficasse em pé. Só planta, só colhe, só vai colher a autoridade no mundo espiritual quem planta a semente da submissão. Vou falar algo importante para você. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Nós precisamos desse princípio de paternidade. Olha só, Jesus Cristo é o maior exemplo de
de quem andou debaixo de uma paternidade espiritual. O diabo, ele tem poder? Sim ou não? Ele tem poder. O diabo tem poder, mas ele não tem algo que você tem: autoridade. Sabe por quê? Todo poder que é gerado fora de uma paternidade não tem autoridade. Meu Deus. Repita comigo: todo poder que é conquistado fora de uma paternidade não tem autoridade. Às vezes a gente vê pessoas que têm dons, mas não tem submissão, não tem autoridade, é envergonhado. Mas eu vou falar de alguém que soube ser filho, de andar debaixo da presença do Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês, de nós todos, como a de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Valorize. Olha para o teu irmão e fala: valorize a unção da paternidade. Você vai precisar dela para chegar ao seu destino profético. De quem você é filho? Aí. Mesmo depois de derrubar o gigante, de quem você é filho? Sabe, querido, sabe por que essa pergunta? Porque de quem a gente é filho diz muito a respeito de nós. Quando perguntaram para Jesus: mostra-nos o Pai, Jesus respondeu: quem? O que Jesus respondeu? Que Jesus respondeu? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. O filho não faz nada que ele não vê o Pai fazendo. Sabe por quê? O filho é cópia autêntica do Pai. O filho é cópia autêntica. O DNA de Cristo. Nós trazemos no nosso corpo as marcas de Cristo, e já não somos nós que vivemos mais, mas é Cristo que vive em nós, igreja. É Cristo que vive em nós. Deus tem o melhor pra mim. Ei, cante conosco essa canção. Deus tem o melhor pra mim. Meu Deus, que presença. E o que perdido for não se compara ao que há de vir. Deus tem o melhor pra mim. Cante como profeta de Deus. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido for Não se compara compara com o que há de vir. Uma nova história Deus tem pra mim. Você crê? Cante bem alto, igreja. Um novo tempo
É um novo tempo. É um novo tempo. As palavras do nosso Pai, as palavras de quem tem autoridade sobre a nossa vida têm muito valor. Foram as palavras do meu líder que me trouxeram até aqui. Foram as palavras do nosso líder que nos lançaram ao destino profético. Nós só estamos aqui por causa de uma palavra. Basta uma palavra de Deus na tua vida para que tudo seja mudado e transformado. Nós só estamos aqui porque houve uma palavra. Eu quero lançar palavras sobre a tua vida. Eu quero ser um profeta de Deus na tua vida. Meu irmão, eu quero dizer para você que anda cansado e sobrecarregado. Quem sabe até hoje a videira, a figueira não tem dado seu fruto. Mas de hoje em diante, a história vai mudar. Você precisa entender que você precisa receber do Pai. O profeta aponta o destino, mas o Pai te entrega a chave. Você só pode acessar esse destino com chaves entregues pelo teu Pai. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus está te capacitando para você chegar ao teu destino profético. Destino profético. A Bíblia diz: pede-me e eu te darei as nações por herança. Sabe o que Deus está falando? Pedir nações por herança. Filho, não seja medíocre nos seus pensamentos a seu respeito, porque eu tenho pensamentos maiores do que os seus. Aleluia. Você viu a glória da primeira casa que Deus fez na tua vida. Você viu a glória da primeira estação que Deus fez na sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. A glória da primeira casa não é para ser comparada com aquela que há de vir, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua voz. Te abençoe, meu irmão. Seja tu uma bênção. Seja tu uma bênção. Deus tem. Você é um vaso escolhido. Um novo tempo Deus tem pra mim. Você é um vaso escolhido, cheio da presença. Perdido foi, ouvirei de sua voz. Te abençoarei. Levante as suas mãos e diz: Senhor, eu creio na minha paternidade espiritual. Eu entendo que a igreja não é um lugar para eu frequentar. É um lugar para eu, uma família para eu pertencer. Pai, eu entendo, Pai, que eu estou debaixo de uma palavra profética. E é sobre essa palavra que eu vou caminhar. Eu recebo, diga, eu recebo essa bênção na minha vida. Em nome de Jesus, eu digo para você: prospere, cresça, multiplique o que Deus te entregou nas tuas mãos. Ainda que a tua paternidade errou contra você, você é José. Ainda quando alguém erra contra nós, nos impulsiona diante do nosso destino profético, porque tememos a Deus. Não arrume desculpas. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero dizer, em nome de Jesus, seja tu uma bênção. Você nasceu para dar certo. Diga: eu nasci para dar certo. Toda palavra de maldição contra a minha vida, diga assim: toda palavra de maldição contra a minha vida, eu repreendo. Toda palavra de maldição contra a minha família, eu repreendo. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. E aqueles que habitam debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente, prosperam, estão tranquilos e sossegados, em nome de Jesus. Amém. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim.
você aqui, ó. Olha você aqui. Até agora você estava aqui, ó. Tá tão bom aqui que eles param para ver. Olha aqui, ó. Eles estavam chorando. Entrou aqui abatido, sem muita expectativa na vida. Ouvir essa palavra. O pai pega as flechas, coloca na aljava e começa a puxar uma após a outra. E aí, o pai vai fazer o seguinte, ó. Olha você aqui, ó. Deus tem o melhor pra mim. Atinge o alvo! Deus tem o